O que é a reforma da Previdência? O que acontece com quem já está aposentado e com aquele que vai se aposentar? A reforma vai beneficiar quem? Essas são algumas das principais dúvidas sobre a reforma da Previdência Social. E hoje nós vamos tentar responder algumas com a nossa convidada especial, a advogada especialista em Direito Previdenciário, doutora Ursulina Soares. Ela é nossa irmã e nossa convidada para esse bate-papo no programa de hoje. Minha irmã, doutora Ursulina, boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite, muito obrigada. Bom te receber aqui, viu? Obrigada. Vamos falar um pouquinho da sua história antes de tentar nesse assunto da Previdência. E eu sei que esse assunto é muito, mas muito extenso, nós não vamos ter todo o tempo que precisamos. Mas eu não posso deixar passar a oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história de conversão. Como é que Jesus te aceitou? Ah, muito bem. Bom, eu cresci num lar católico, vamos dizer assim, né? Um lar religioso. Então, frequentava a igreja, ajudava também a igreja católica, lia a missa, aquela coisa. Mas, aos 17 anos, eu fui apresentada ao Evangelho. Ou melhor, o Evangelho foi apresentado a mim por duas colegas de escola. E aquele dia realmente mexeu comigo, foi numa reunião num lar, numa casa. E houve uma reunião muito diferente de tudo que eu já tinha participado. Então, esse dia, eu creio que eu fui tocada pelo Espírito Santo, porque o Senhor, Deus falou comigo. Então, eu conheci o Senhor, participei. Aqui, vamos fazer um parêntese aí, porque às vezes a pessoa está lá assistindo e quando você disse isso, Deus falou comigo, a pessoa deve estar pensando assim, mas Deus falou com ela? Como? Como é que Deus falou com você? O Senhor falou comigo no meio daqueles jovens que estavam ali reunidos. Eu nunca tinha sentido uma presença diferente, embora sempre procurei conhecer ao Senhor, mas nesse dia parece-me que o Senhor se descortinou para mim. Eu senti mesmo que Deus existia, não apenas aquele Deus de quem eu ouvia falar. Eu senti Deus presente naquele lugar, então eu vi que era possível contato verdadeiro com Deus. E a partir daquele momento, realmente, eu procurei conversar com Deus e ouvi-lo. Então, por isso que eu disse que, naquele dia, eu conheci o Senhor. Agora, antes de começar o programa, você comentava aqui sobre alguma experiência vivida na Igreja Batista da Lagoinha, numa das reuniões que eu dirigia lá na igreja e que tinha como parceiro nosso querido irmão Vinícius Salgado, que, aliás, está sentadinho ali acompanhando, uma pena que não tem luz suficiente lá para poder virar a câmera. Então, que experiência foi essa que você viveu naquela reunião de segunda-feira? Apesar de ter conhecido o Senhor aos 17 anos, era adolescente, né, muitas coisas aconteceram e eu não permaneci na igreja evangélica. Então, andei pelo mundo, correndo dali para lá e para cá, mas exatamente no dia 17 de outubro de 1994, eu estava terminando a minha faculdade de Direito e era outubro, haveria um concurso para o Tribunal de Alçada que existia naquela época e seria em dezembro. E eu ouvi que tinha esse culto novo na Igreja Batista da Lagoinha, dos desempregados, empresários, e eu disse, eu vou lá, eu vou à igreja, eu vou fazer uma campanha, né? Que a gente gosta de campanha. Então, eu vou fazer uma campanha até o dia do concurso, eu vou participar destes cultos. Mas naquele dia 17 de outubro, o irmão Vinícius estava dirigindo e ele disse assim, já passamos do meio do mês e o ano está quase terminando, mas eu quero que você peça uma providência para o Senhor dentro deste mês. Eu pensei comigo, não, isso aí não é para mim, porque eu nem formei ainda, vou me formar e o concurso ainda é em dezembro. Mas o Senhor começou a brigar comigo através do irmão Vinícius e ele disse, você não tem que colocar nenhum empecilho para o tempo. Deus é o dono do tempo. Ele pode resolver dentro desse mês. E eu fiquei naquele embate, eu dizia e o Senhor falava para mim, o seu problema é crer, o meu é fazer. E nesse dia usava dizer que a gente ia ficar grávido da bênção. E ele dizia, irmão Vinícius, fique grávido dessa bênção. E eu falei, tá bom, Senhor, eu quero uma providência dentro deste mês. E quando eu disse isso, eu falei, meu Deus, o que eu acabei de fazer? O mês, né, toda essa situação, mas tudo bem. Fui para casa com muita fé.
Isso foi na segunda, na terça-feira nada aconteceu. Na quarta-feira, eu estava no escritório que eu trabalhava, era uma secretária, ganhava um salário mínimo e meio, o telefone tocou, o chefe atendeu e disse, é para você. Quando eu peguei o telefone, alguém me disse, com quem falo, Ursulina, até que enfim eu te encontrei. Falei, mas tudo bem, você me encontrou e quem é você? Meu nome é Arthur, era o nome do rapaz, eu sou do Tribunal de Contas. Você se lembra que você fez um concurso aqui há 4 anos atrás? Eu disse, puxa vida, eu me lembro mesmo, mas eu havia passado tão lá longe que eu nem parei de acompanhar. E ele me disse, se te interessar essa vaga, vem aqui até amanhã. E eu fui até lá e ele me disse o seguinte, que o tribunal havia me convocado. Eles tinham a obrigação de me mandar uma carta, ele me mandou 3 cartas com a R, as cartas voltaram porque eu não morava mais no endereço de quando eu fiz a inscrição. Ele disse que algo dentro dele, que eu creio foi Deus, não deixou que ele desistisse de mim. Ele teria que passar para o próximo nome, mas ele não conseguiu. Então, ele me procurou. Ele procurou no catálogo, na época, né, catálogo de telefone. Procurou, eu não tinha telefone no meu endereço, não tinha telefone na minha ficha de inscrição, mas ele procurou o telefone que fosse mais próximo daquele local que eu morava. Ligou, ele disse que ia atender uma senhora bem velhinha e a senhora disse, é longe daqui, me liga amanhã. Ela foi lá no outro dia, voltou com a notícia. Olha, eu conversei com a senhora da casa, ela disse que era alugada há 4 anos atrás, ela não conhecia ninguém, não conheceu ninguém que morou na casa dela, mas me deu o nome da imobiliária. Então o rapaz ligou para a imobiliária disse, já tem muito tempo que essa casa não está conosco, mas me ligue amanhã que nós vamos olhar no arquivo morto. Ligou depois, no arquivo morto, acharam um telefone, que era do meu fiador. Ligaram para o fiador, e o telefone era de um escritório que eu trabalhei, que eu havia trabalhado na época da inscrição, há 4 anos então atrás. E todos os telefones eram na Savassi, todos haviam sido mudados. Mas o escritório tinha 3 telefones. Dos 3, 2 mudaram, um não, o que estava na minha ficha. Então ele ligou e a pessoa disse, ela não trabalha mais aqui, mas eu te dou o telefone dela. Então, eu vejo que a bênção correu ali. Agora eu vou te falar uma coisa, viu? Ô, bênção trabalhosa é essa, viu? Como diz em Deuteronômio 28, né, o versículo 2, a bênção vai nos perseguir e ela vai nos alcançar. Mas essa foi trabalhosa. Foi trabalhosa. Essa fez curva para tudo quanto foi lá. E não terminou. Quando eu cheguei lá, ele me disse, se você conseguir entrar aqui até o dia 2 de novembro, você vai entrar aqui numa lei velha, numa lei antiga, que vai terminar dia 2. E você vai entrar aqui no nível 7, como se tivesse 7 anos que você trabalha aqui. Então, eu corri, é claro, com a minha documentação e entrei lá no nível 7. Claro que você não ia perder uma oportunidade Ainda mais no nível 7. Ursulina, vamos falar então, pouquinho... Então, foi isso que me fez voltar, né, para o Senhor. Bacana. Vamos falar um pouquinho da sua especialidade agora? Porque, como eu disse, esse assunto ele é muito, muito, muito amplo e a gente não vai ter tempo de esgotá-lo. E, aliás, ainda que tivesse muito tempo, não teríamos como. A questão da aposentadoria, é claro que agora com essa intervenção no Rio de Janeiro, né, fica claro que nenhuma mudança constitucional pode ser feita e a reforma da Previdência exige uma mudança na Constituição. Então, de certa forma, subiu no telhado, pelo menos por enquanto, né, até que depois, passado lá esse tempo da intervenção, pode ser que isso volte à baila novamente. E a gente ouve muita coisa, muita gente preocupada, e é muita informação cruzada. A gente chega até a ouvir alguns absurdos, a pessoa falando, não, porque você vai ter que trabalhar até os 90 anos. Quando a gente sabe que não é verdade, a pessoa não vai trabalhar até os 90 anos. Mas começam a fazer um terrorismo também em cima disso. A pergunta, para simplificar, é o que tem de bom e o que tem de ruim na proposta da reforma? Em poucas palavras. Eu, como operadora do direito previdenciário, realmente eu não consigo ver nenhuma vantagem. Nenhuma vantagem, nem para o segurado da Previdência, nem para a Previdência mesmo. Porque a Previdência Social ela faz parte de um sistema maior que é a Seguridade Social. E a Seguridade Social já ficou comprovado pela CPI da Previdência que não existe o déficit na Seguridade Social. Então, eu não vejo assim, que há nenhuma necessidade da reforma e também só vejo prejuízo para o segurado. Prejuízo porque em todas as nuances de aposentadoria,
vão trazer mais, vai ter mais exigência para o segurado, mais uma carga em cima do trabalhador, né? Porque hoje o trabalhador que se aposenta sem limite de idade, com 35 anos de contribuição homem, ele não vai ter mais esse direito de aposentar aos 35 anos. Ele terá que trabalhar até os 65 anos. Eu quero pegar aqui duas situações que a gente tem ouvido muito. O presidente da República tem dito que, primeiro, essa reforma não atinge os mais pobres. E a gente sabe que boa parte dos aposentados, eles, por mais que alcancem o teto, já aposentam pobres. Então, em tese, estaria aí todos, né, ou estariam todos incluídos. Essa é uma questão que ele coloca. A outra é a de que ele não está fazendo uma reforma para o governo dele, ele está fazendo uma reforma para os próximos governos e que em 2025, me parece, se não for feita essa reforma hoje, poderá complicar a questão do pagamento das aposentadorias. O que tem de verdade e de mentira nessa informação? Mais uma vez, a gente vê a inverdade da colocação em dizer que não haverá dinheiro para se pagar aposentadorias. Não, primeiro é que ela não atingirá os mais pobres. Sim. É claro que atingirá. Vamos pegar, então, uma grande parcela de trabalhadores do nosso país como exemplo. Então, vamos pegar o pedreiro. O pedreiro é uma pessoa que depende de obras, que tem um tempo certo, né, um tempo para começar, um tempo para findar. Então, um pedreiro, geralmente, ele tem 4, 5 carteiras. E quando nós pegamos essas 4, 5 carteiras, mal consegue 10 anos de carteira assinada. Então, hoje, esse cidadão iria aposentar aos 65 anos de idade, somente por idade, mas ele precisa de ter 15 anos de contribuição. E isso, na prática, já é difícil para o pedreiro, para o motorista, para pessoas que têm... Para qualquer pessoa que pleiteia a aposentadoria. Mas eu estou dizendo as classes mais baixas, como o governo diz. Só que na reforma, além de ter os 65 anos, a reforma vai pedir 25 anos de trabalho. Então, se 15 já é difícil para o trabalhador brasileiro apresentar como prova de tempo de contribuição, 25 vai ficar uma coisa quase que impossível. Então, aos 65 anos, dificilmente esse trabalhador vai conseguir os 25 anos de contribuição. Porque trabalhar, nós todos trabalhamos, a gente começa a trabalhar cedo no Brasil, mas todo mundo trabalha. Contribuir é outra mas história. Mas contribuir é outra história. Precisa ter carteira assinada. E imagina um trabalhador que chega aos 65 anos e não tem ainda os seus 25 anos de carteira assinada, onde ele conseguirá um outro emprego de carteira assinada. E essa história de que, muito possivelmente, parece que 2025 corre-se o risco de não haver condições da Previdência honrar o pagamento dos salários dos aposentados. Isso. O governo não apresentou nenhum cálculo, ele não apresentou nenhum dado formal de cálculo, nenhum estudo atuarial de que isso vai acontecer. Pelo contrário, a Associação Nacional da ANFIP, né, Associação dos Fiscais da Previdência, que hoje são os fiscais da Receita Federal também, eles apresentaram estudos atuariais de que isso não vai acontecer, não existe possibilidade. Então, se nós pegarmos toda a contribuição de uma pessoa que conseguiu 35 anos de contribuição, toda ela com as aplicações, com juros, correções monetárias, jamais ele vai deixar de conseguir o dinheiro para pagar o seu benefício. Isso não existe. Então, é uma inverdade essa afirmação do governo de que não haverá dinheiro. Até mesmo porque ficou comprovado com as CPIs que a Previdência, que a Seguridade Social, ela é superavitária. Na verdade, ficou comprovado que sobram bilhões de reais. Bilhões. Tanto que o governo federal ele retira da Seguridade Social, através da DRU, né, da desvinculação das receitas da União, o governo retira dinheiro da Seguridade. Então, como que eu vou retirar dinheiro de onde não existe? Isso não é verdade. Então, a Seguridade ela tem se mostrado há anos e anos muito superavitária. E são bilhões de reais, não são milhões, bilhões de reais. Então, não tem como dizer que está faltando dinheiro para a Previdência. Isso não é verdade. Como é que fica, no caso, doutora Juscelina, aquelas pessoas que atingiram
a idade para a aposentadoria, no caso os 65 anos, como você disse, mas não tem os 15 mínimos comprovados de contribuição. Qual que é a saída dessa pessoa para aposentar? Então, a saída é trabalhar até conseguir contribuir 25 anos, não é? Ou 15 no mínimo? Não, no caso 15 é atingindo hoje. 65. 15 Sim, é não, hoje. mas falando de hoje. Porque nesse momento, a situação, a gente está falando da Previdência aqui, mas nesse momento vamos trabalhar na lei de deu um hoje. refresco, né? Aliás, eu conversava com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Fábio Ramalho, e ele falava que a Previdência, no modelo que foi apresentado, jamais será aprovado lá na Câmara dos Deputados, sabe? E a luta toda que o presidente está tendo é exatamente essa, é conseguir adesão à proposta da forma como ela foi colocada, porque não tem. Eu digo nesse caso de hoje, da realidade que nós vivemos hoje, quem tem 65, mas não tem os 15 de contribuição, qual que é a saída dele? Não consegue de forma alguma? Não consegue se aposentar. Precisa completar os requisitos. 65 anos de idade o homem, 60 a mulher e 15 anos de contribuição. Isso é diferente para o trabalhador do campo, né, no caso? Isso. Hoje o trabalhador do campo, ele precisa comprovar os 15 anos de trabalho rural, de trabalho no campo, né? Não é exigido dele a contribuição. E com a reforma, além da idade, ele também terá que ter contribuição. O que é, se não, no nosso âmbito urbano já é difícil, no meio rural vai ser impossível. Agora, como é que ele comprova isso? Através de declaração de pessoas com que ele trabalhou? Ele vai ter que comprovar, ele tem que apresentar provas documentais. E essas provas no campo, elas são um pouco mais flexíveis. Então, o documento que a terra é do meu pai, eu trabalho lá, certidão de casamento, o homem que casou, ele declarou que era um rurícola, o título de eleitor antigo vinha escrito trabalhador rural. Então, algumas provas são possíveis para fazer. Bom, eu sei que essa é a sua praia, porque eu conheço muita gente que você já aposentou. E, aliás, quando alguém me pede alguma sugestão, eu acabo dando seu telefone e indico você. Creio eu, nesse momento, muita gente está assistindo, muita gente ainda cheia de dúvidas, muita gente querendo aposentar, para falar com você sobre aposentadoria ou o que fazer para aposentar. Como é que a pessoa faz? Pode ligar no nosso escritório, né? Posso dar o telefone? Sim, por favor. 3226-6901. 31 é o código de Belo Horizonte. 3226 6901. 6901. O telefone aparece também para o pessoal que está assistindo. É só ligar lá que o seu pessoal vai dar a informação. Exatamente. Tem algum endereço de e-mail também que seja mais fácil para a pessoa fazer uma consulta? Soares Figueiredo, adv@gmail.com. Soares Azevedo, Soares Figueiredo. Soares Figueiredo, ADV, abreviação de advogado. Isso, @gmail.com. Então tá aí duas formas de contato, caso o assunto te interesse, creio que interessa a todos nós, né? Na verdade não existe uma única pessoa que esteja excluída. Exatamente. Aliás, você usa uma expressão muito interessante, né? Se você não foi... Como é que é o negócio? Todo mundo foi, ou será um cliente. Um cliente seu. Tá certo. Minha querida irmã, obrigado por ter vindo ao programa, viu? Deus te abençoe. Obrigada. E obrigado aí também pela história, sua história e pelas informações. Muito obrigada. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Aliás, antes, se você quiser escrever para o programa, anote o endereço eletrônico do nosso programa. Noitecia. Tudo juntinho, aí, do jeito que está aparecendo aí para você, ó, noitecia@redesuper.com.br. Se quiser falar conosco, mande seu e-mail, mande seu recadinho. Vamos orar? Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Querido Pai, mais uma vez, obrigado por este programa, obrigado por esta oportunidade, obrigado pela vida da doutora Ursulina, obrigado por tudo que o Senhor fez na vida dela e obrigado pela bênção que ela tem sido na profissão que escolheu fazer e exatamente fazendo o que faz. Oramos também por aqueles que neste momento estão buscando no Senhor um milagre, uma resposta, uma solução, quem sabe para muitos uma situação aparentemente sem solução, mas cremos que o Senhor tem a resposta e a solução para todas as questões, para todos os problemas. E é por isso que te pedimos, com esta confiança de que o Senhor nos ouve e o Senhor nos atende.
Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.